Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Eticamente, pode? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast incrível, onde trazemos ciências, biologia, conhecimento aos nossos ouvintes, trazemos convidados incríveis aqui para estar passando todo esse conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um tema incrível, sobre a biofísica da visão. E para falarmos da biofísica da visão, também trouxemos convidados incríveis, trouxemos de volta, trouxemos novas pessoas. Hoje vamos ter Diego Madison, vamos ter Nohaimes Rodrigues, Yara Samili, Lívia Vitoriano e muito mais conhecimento aí para repassar para vocês. Então, quando a gente fala em visão, geralmente a gente pensa só em enxergar. Mas por trás disso existe um conjunto enorme de processos físicos, biológicos, neurológicos, né? Então, a proposta aqui é explicar esse tema de forma mais clara possível para vocês entenderem melhor. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo e biólogo Diego, que veio de longe novamente aqui para compor a nossa mesa. Bom dia, Diego. Bom dia, Tudo bem? Quanto tempo? tudo bem? Tava com saudade já de você aqui no nosso podcast. Eu quero que você contextualize melhor o que é a biofísica da visão. Bom, para começar essa conversa, a biofísica da visão é uma área que estuda como os princípios da física se aplicam ao sistema visual. Ou seja, ela tenta explicar como a luz, que é uma forma de energia física, interage com as estruturas biológicas do olho. E isso envolve principalmente conceitos de óptica, como a refração, formação de imagens e propagação da luz. E além disso, a biofísica também ajuda a entender como essa energia luminosa é transformada em sinais elétricos que depois são interpretados pelo cérebro. Então, não é só a biologia, nem só a física, é uma junção das duas. Exatamente, nossa, que incrível! Mas para entender tudo isso, a gente precisa começar pelo básico, né? Que é a estrutura do olho. E para isso, a gente trouxe uma pessoa inédita aqui, que tem bastante conhecimento nessa área da estrutura do olho. Então, eu quero chamar aqui a nossa amiga bióloga também de Monte Alegre para falar sobre a estrutura dos olhos. Ela vai explicar como funciona essa anatomia, a fisiologia do olho humano. Bom dia, Nohaime. Bom dia. Tudo bem? É tudo. Seja muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Muito Explica para obrigada. nós um pouco sobre essa fisiologia, né? Nossa, que palavra linda de se falar, né? Explica para nós um pouco. Olha, o olho humano, ele tem as suas complexidades, mas ele também pode ser explicado de uma forma mais dinâmica e clara para que todos possam entender, né? Ele é um sistema óptico parecido com uma câmera fotográfica. A luz entra inicialmente pela córnea, que é uma estrutura transparente responsável pela maior parte do poder da refração do olho. Depois desse processo, essa luz passa pelo humor aquoso. E atravessa a pupila, que regula a quantidade de luz que entra e chega no cristalino. E o que é o cristalino, né? Vocês podem ter essa pergunta. Sim. O cristalino é uma lente flexível que é capaz de mudar sua curvatura para ajustar o foco da imagem, assim como seria numa câmera fotográfica. Esse processo é conhecido como uma acomodação. E após o cristalino, a luz atravessa o humor vítreo e finalmente atinge a retina. E a retina é extremamente importante, pois é nela que estão as células fotorreceptoras. Nossa, que interessante, ó. Que mulher inteligente. Então, cada uma dessas estruturas, ela tem um índice, né, de refração diferente. Então, o que é essencial para a formação correta da imagem, é isso? Sim, exatamente. Nossa. Exatamente. Então, falando mais especificamente dessa parte física, desse processo, para falar melhor sobre isso, eu quero chamar a nossa bióloga diretamente de Almeirim,
que vem estudando um bom tempo já esses processos físicos. Nossa amiga e querida colega de profissão, de trabalho, Yara Samili. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer ter Vontade você de aqui. estar Um prazer enorme, eu quero que você volte mais vezes para passar mais conhecimento. Então, Yara, fala um pouquinho para nós sobre essa parte óptica da visão, mais especificamente. Você pode estar falando para os nossos ouvintes? Bom, se a gente olhar para o lado da física, enxergar é basicamente o jogo de luz. Tudo começa com a refração, que acontece quando a luz passa de um meio para outro, diferente, e muda de velocidade e direção. No nosso olho, quem manda esse processo são principalmente a córnea e o cristalino, que desviam a luz do jeitinho certo para ela chegar na retina. Uma curiosidade legal é a imagem que se forma na retina é real, invertida e menor. Mas muitos pensam que a gente vai olhar de forma invertida, mas não é bem assim. A gente não vai andar por aí vendo o mundo invertido, porque o cérebro ainda entra em ação, interpreta essa imagem e organiza tudo corretamente. Ou seja, enxergar nessa coisa do olho é um trabalho de equipe entre olho e sistema nervoso central. E complementando o que a Yara falou, e se esses processos ópticos não funcionar corretamente, a imagem ela não se forma exatamente sobre a retina. E é aí que surgem os defeitos da visão. Mas antes de falar dos defeitos da visão, ainda falta explicar um detalhezinho, que é o que acontece quando a luz chega na retina, né? E para isso, eu quero chamar ela, que já é conhecida aqui no nosso podcast, onde faz vários trabalhos sobre isso, que vai falar um pouco sobre os fotorreceptores e também sobre a transdução visual, que é a nossa bióloga Lívia, novamente direto de Óbidos, que ela sempre vem acompanhada do seu pesquisador, Diego, né? E ela vai falar para nós um pouco sobre a transdução visual. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? É um prazer ter você Prazer. novamente aqui no nosso podcast. Nossos ouvintes amam você. Então, é muito importante ter você aqui conosco sempre. Você pode estar falando um pouco sobre os fotorreceptores e sobre essa transdução visual para nós? Sim, claro. Bem, na retina, a retina é responsável pela luz, por captar a luz das células, chamadas de fotorreceptores. Existem dois tipos principais, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são os mais sensíveis à luz e atuam principalmente em ambientes com pouca luminosidade. Já os cones, eles são responsáveis pela visão de cores e pela percepção de pequenos detalhes. Quando a luz atinge essas células, ocorre um processo chamado de transdução visual. Nesse processo, a energia luminosa é convertida em sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos através de neurônios até o nervo óptico, que leva a informação ao cérebro. Ou seja, né, o que a minha colega acabou de falar, né, um complemento aqui, é que a visão ela envolve, né, biofísica e eletricidade, que ela é um processo físico, químico e biológico ao mesmo tempo. Agora sim, como tudo isso já foi explicado, agora dá de falar sobre os defeitos da visão. Então, eu quero que a nossa bióloga Lívia continue falando agora sobre os defeitos da visão, até porque ela é a que mais conhece sobre essa parte, né? Como eu já falei para vocês. Então, Lívia, você pode dar continuidade falando sobre os defeitos da visão? Claro, sim. Nós temos três principais defeitos da visão, que são os mais conhecidos, que são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Na miopia, a imagem se forma antes da retina, normalmente. A hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Já no astigmatismo, há uma irregularidade na curvatura da estrutura óptica do olho. Esses problemas podem ser corrigidos com lentes convergentes e divergentes. Mais uma vez, a física sendo aplicada diretamente à biologia. E complementando, para a área da saúde, esse tema, né, dentro da biofísica, da visão, é muito importante. Pois ela contribui para o desenvolvimento de óculos, lentes de contato, cirurgias refrativas e exames oftalmológicos. E além disso também é essencial para pesquisas em neurociência e engenharia biomédica. Nossa, com certeza. Então a gente vê o quão importante é falar sobre a biofísica da visão, quando a gente pensa que
simplesmente a gente enxerga por enxergar, não tem nada ali por trás, mas tem todo um processo, todo um estudo para entender melhor essa questão. Então, é um tema extremamente complexo, que além de envolver luz, estrutura óptica, células especializadas, impulsos elétricos e interpretação cerebral, a biofísica da visão ela também mostra claramente como a física ela está presente no funcionamento do nosso corpo, né? Então, eu espero que nossos ouvintes possam ter entendido o que a gente quis repassar, o que vocês explicaram. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. Nós te agradecemos. Foi uma grande oportunidade, foi uma grande experiência passar por esse podcast. Espero que você volte mais vezes. Voltarei sim, com certeza. Será que vem em 2027 algo novo? Ai, Vamos com esperar certeza. pela resposta do nosso produtor, né? Você quer fazer algum cumprimento, doutora Yara? Eu espero mais convites, hein? Eu estou ansiosa para disseminar conhecimento. Então vem aí, com certeza. Doutora Lívia, algum cumprimento? Não, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e voltaremos logo. Com certeza. Então, muito obrigado. Obrigado você ouvinte. Se inscreva no canal, deixe seu like. E é isso. Espero que o nosso podcast tenha ajudado você a entender melhor esse tema. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.